homens. Amém? Vamos ficar em pé? Abra a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Se você ainda não pegou o seu carnê da campanha, pega o seu carnê da campanha para nós estarmos juntos. Amém? Nós desfrutamos, nós participamos. Né? Nós desfrutamos, nós participamos. Mateus capítulo 10. Abriu? Vamos adorar o Senhor? Diz assim a santa palavra do Senhor a partir do versículo 5. Aí nós vamos adorar o Senhor com um louvor. Mateus capítulo 10, versículo 5. Acharam? Diz assim: a esses 12 enviou Jesus dando-lhes a seguinte instrução: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem nele é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ou entrardes na cidade, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne sobre vós, para vós outros, a vossa paz. Se alguém não vos recebe, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunha, e eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará outro à morte, outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. Até aqui. Vamos, coloca a tua Bíblia sobre a cadeira. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Abre sua mão. Eu preciso que a gente se mova nessa estação que Deus tem nos dado. E que você receba do Espírito de Deus a porção para poder entender a palavra. Escute, feche os seus olhos e escute. Fariseu não consegue entender o que Deus fala. Fariseu não tem ouvidos para ouvir. Religioso não tem ouvido para ouvir. O religioso escuta sobre primícia, escuta sobre dízimo, escuta sobre a casa do pai, ele não consegue entender nada. Aliás, ele só se beneficia das coisas e não participa de nada. Esse é o fariseu, o religioso. Ele só se aproveita. Se nós não queremos ser assim, só tem uma maneira, irmãos. É sendo cheio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos fazer sermos diferentes. Se você é uma pessoa diferente,
é porque o Espírito Santo age em você. Se você tem tido sentimentos diferentes, é porque o Espírito Santo age em você. E nós queremos mais. Nós queremos que essa revelação desta noite entre no nosso coração. Então abre a tua mão. Talvez a pessoa que esteja do teu lado esteja precisando de uma cura. Talvez a pessoa que esteja do teu lado esteja precisando de um milagre. Talvez a pessoa que está do teu lado, ou na sua frente, ou atrás de você, esteja muito triste nesta noite. Talvez ela tenha uma tristeza com Deus, você não sabe. Talvez você tenha uma tristeza com Deus e você não consegue nem sequer entender isso. O Senhor pode nessa noite fazer você entender a vontade dEle. Abre suas mãos, abre seu coração. Fale para Deus: Senhor, toca a minha vida. E no meio dessa tua oração, adore o Senhor. Fale para o Senhor te curar. Fale para o Senhor ministrar no teu coração. Baixinho, tá? Vamos adorar. Alfa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Esses são os nomes do Senhor. Glória nesse lugar, algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Ativa, Senhor, ativa, ativa. Sentimos tua glória nesse lugar, algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Toca no Senhor, toca no Senhor. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Deus que cura, Elohim, Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Deus que é a nossa bandeira, Adonai, Deus que está se presente. manifestará. Manifesta, Senhor. Sentimos tua glória nesse lugar, algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar,
grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Vem, Senhor, toca. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Feche seus olhos, fale, se pedimos. Fale para Deus. Fale para Ele se manifestar sobre você. Feche seus olhos. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Te adoramos, Senhor. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Adore, adore. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se manifestará, Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Só os músicos, não cante. Abre as suas mãos, deixa Ele te tocar. Yahvé, Fale para Deus. Se manifesta em mim, Senhor. Elohim, Fale para Deus, se manifesta em mim. Jireh, Adonai se manifestará. Senhor, nós colocamos diante do Senhor agora a Tua palavra que nós acabamos de ler. Senhor, nós queremos ser totalmente envolvidos pelo Teu Espírito. Nós sabemos que o Senhor está aqui.
Obrigado porque alguns puderam te sentir, outros estão te sentindo, outros te sentirão. Abre a nossa mente, Senhor. Nós somos muito pequenos diante do Senhor, diante da Tua grandeza. E o pecado, Senhor, que está em nós, muitas vezes nos impede de vermos aquilo que o Senhor quer que a gente veja. Então, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo, capacita-nos nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pessoal. Pode se assentar. Abra sua Bíblia novamente em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. O Senhor ministrou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar ela com você nessa noite. É algo do Espírito Santo. Por isso que para nós entendermos as coisas do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. Nós tivemos um período da igreja, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, de muita teologia. Teologia é o estudo de Deus. Nós temos uma música aí que a pessoa fala, ninguém explica Deus. E tem muita gente tentando entender Deus. Já é difícil entender o que Ele fala, quanto mais entender quem Ele é. Já é difícil entender o que Ele fala. Sem o Espírito de Deus, a gente lê muitas vezes uma passagem, a gente não entende, ou passamos por cima sem entender a revelação. Imagine tentar entender Deus. E a teologia fez esse esforço. Eu quero trazer uma revelação para vocês do Espírito de Deus nesse texto. E preciso que você entenda algumas coisas, que tem coisas que Deus escreveu que é específica para Israel, não é para nós. A Bíblia, ela deixa bem claro o período em que Deus tratou com Israel e depois Ele vai tratar com a igreja. São duas coisas completamente diferentes. Uma é Israel, a outra é a igreja. A forma como Deus tratou com Israel foi uma forma de nação, de povo. Eles tinham que fazer sacrifícios, e esses sacrifícios eram colocados sobre um lugar chamado propiciatório, era em cima da arca da aliança. E esse sangue que era colocado em cima da tampa da arca, ele cobria os pecados. O Velho Testamento, o pecado ele era coberto. No Novo Testamento, o pecado ele é removido. São dois momentos completamente diferentes. Então, é fácil entender que existem coisas que não é para nós. Por exemplo, quando você vê o versículo 16 até o versículo 23, que é praticamente um texto apocalíptico, dos finais dos tempos, a gente vê que isso aqui não é para nós. Mas, entenda, existem coisas que o Senhor falou para Israel e que isso seguiu, deu continuidade na igreja. A igreja continuou com isso e o Senhor espera que a gente continue com aquilo que Ele falou. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós sabemos, né, que por meio dessa divisão, por meio desse desenho que Deus já colocou no universo para a terra, nós sabemos que a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Amém? Nós vamos para o céu. Está escrito isso. A qualquer momento nós seremos arrebatados. Só que nós não fomos feitos para o céu. Nós fomos feitos para viver aqui. Deus fez todo esse universo para a gente viver aqui. Mas a Bíblia diz que a qualquer momento nós seremos arrebatados. Um abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós subiremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E aí depois desse período que a igreja subir, vai se manifestar o filho da iniquidade, vai se manifestar o anticristo,
vai se manifestar o falso profeta. Nós teremos um período chamado tribulação, que é dividido em duas partes, grande tribulação, tribulação e grande tribulação. Nesse período chamado grande tribulação, tribulação e grande tribulação, nós vamos ter várias coisas acontecendo. Vão aparecer duas testemunhas, está lá em Apocalipse, e nós vamos ter 144 mil judeus pregando a palavra aqui na terra. No final desse período chamado grande tribulação, o Filho do Homem vai voltar. Junto com a igreja, nós vamos voltar com ele. Cheio de poder e glória. E vamos voltar com o Senhor. E ele vai chegar no Monte das Oliveiras. E o monte vai fender. Vai começar um período chamado 1000 anos. Reino milenar de Jesus. Onde o diabo vai estar preso. E depois de 1000 anos o homem vai estar em pecado novamente. Mesmo sem o diabo. Depois desses 1000 anos vai ter o julgamento de todas as nações e de todas as pessoas sobre a terra. No trono branco. E aí Deus estabelece a eternidade sobre a terra. Onde eu e você vamos viver a eternidade com o Senhor. Esse é o desenho. Então, quando nós lemos aqui do versículo 16 até o versículo 23, versículo 16 até o 23, Jesus começa a falar, porque Jesus vai contando aqui, vai falando daquilo que o judeu vai viver. E ele fala, olha, eis que eu envio vocês no meio dos lobos, portanto vocês sejam prudentes. Ele fala do versículo 17, tomem cuidado com os homens, porque vos entregarão nos tribunais e açoitarão. Já está falando de um período aqui. E por minha causa vocês vão ser levados à presença de governadores. Isso ainda não tem acontecido, mas vai acontecer. E quando vos entregarem, versículo 19, o Espírito Santo vai te mostrar como é que vocês vão falar. Versículo 21, um irmão entregará a morte a outro irmão e o pai ao filho. O filho haverá que se levante contra os progenitores e os matarão. Ainda isso não aconteceu, mas vai acontecer. Já estamos num período chamado período da angústia de Jacó. Versículo 22, vocês vão ser odiados por todos. Eu não odeio Israel, eu amo Israel. Ainda não chegou esse momento, mas vai chegar um momento em que eles vão ser odiados por toda a terra. A igreja vai ser arrebatada. Quem vai ficar aqui vai odiar Israel. Mas isso vai terminar, porque o versículo 23, no finalzinho, diz que o Filho do Homem vai voltar. Então, do versículo 16 até o 23, tem aqui uma cena apocalíptica, que a gente sabe que não é para nós. Porém, existe um ensino aqui, que é algo que o Senhor deu para nós seguirmos. Olha só, versículo 5, eu vou ficar no versículo 5 até o versículo 10 hoje, tá bom? Do versículo 5 até o versículo 10, Jesus vai dar direções para os discípulos. E essas direções, elas se estendem, porque olha só, o versículo 5 diz assim, a esses 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Qual foi a instrução que Jesus deu para os 12? Jesus falou assim, ó, vocês não vão para os gentios, nem entrem nas cidades samaritanas, mas dê preferência às ovelhas de Israel. E à medida que vocês forem pregando, vai pregando sobre o reino. Versículo 8, cure enfermos, ressuscite mortos, purificai leprosos, expulse demônios, o que de graça você recebeu, de graça você dê. E não se aproveite disso. Não se aproveite disso. Não leve túnicas. Não se aproveite. Isso aqui que Jesus está falando aqui, os religiosos, os teólogos, eu sou teólogo, viu? Não tenho nada contra teólogo. Eu tenho cursos de teologia de 2 faculdades. Os teólogos dizem assim, mas aqui está dizendo, é só ler, é a coisa mais fácil, é só ler. A esses 12, então aqui é para os 12. Mas acontece que lá em Lucas, também capítulo 10, Jesus vai chamar 70. Quantos? E Jesus vai falar a mesma coisa para os 70. Porque eu estou falando para vocês que é uma extensão. Jesus enviou 12 e fala para eles, vocês vão fazer assim, assim.
E agora que eles voltaram e fizeram o que Jesus falou, agora tem um modelo. Fale comigo, modelo. Tem um modelo, é assim. Agora Jesus chama 70, lá em Lucas capítulo 10. É tão lindo o texto de Lucas 10, não dá para ler porque não é isso que eu vou pregar. Mas Jesus vai falar a mesma coisa, vocês vão de 2 em 2 na cidade, se alguém não te receber, sacode a poeira do pé. Essa palavra poeira do pé é tão grande para o judeu, porque pó fala da nossa volta. O homem recebeu do Espírito de Deus, tem carne, e ao pó um dia tornará. Dizer, eu sacudo a poeira dos pés, está falando da vida. Está falando daqueles que um dia vão deixar de existir e que vão ser julgados. Não é assim. O que tem a ver? Sacudir a poeira é não levar nada da pessoa, não. É dizer para ela para onde ela vai. E o texto de Lucas é tão comparativo que o último versículo, Jesus vai falar assim como em Sodoma e Gomorra, exatamente como fala aqui no versículo 12. Assim, Sodoma e Gomorra vão ser julgados. Sodoma e Gomorra serão julgados pela sodomia, mas por não saberem a verdade, eles vão ter um julgamento menor do que os que sabem a verdade e não fazem o que tem que fazer. Olha, entenda uma coisa, o Jesus que nós cremos da Bíblia, eu falo isso constantemente, não é o Jesus de The Chosen. Não é aquele Jesus de The Chosen. É o Jesus da Bíblia, é de Apocalipse capítulo 1, que tem olhos de fogo, pés de bronze, cabelos brancos como a neve. Seus olhos são como os de fogo, sua boca tem uma espada afiada. Esse é o Jesus que você vai encontrar no céu. Não é aquele Jesus que fala para Mateus, ô Mateus, vê se o meu sermão está bom. Misericórdia, irmãos. Esse é o Jesus de The Chosen, que está fazendo muito crente achar que ele aceita qualquer coisa. Jesus está dizendo o seguinte, vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra, porque eles não sabiam a verdade, do que para aqueles que sabem a verdade e não as praticam. Então Jesus, olha só, abre por favor rapidamente, se você não quiser abrir, deixa marcado aqui, mas abre Mateus capítulo 28. Mateus 28, 18. Abre lá, por favor. Se você não abrir, você segue aqui no telão, por favor. Mateus 28, 18. O que está escrito? Olha, Jesus enviou 12, depois ele envia 70, vai crescendo. Tem coisa que é para judeu, mas tem coisa que isso vai chegar na igreja. E agora ele chega para os seus discípulos e todos que estão reunidos lá no Monte das Oliveiras. Isso aqui se passa no Monte das Oliveiras, quando Jesus vai ser assunto ao céu, quando Jesus vai ser levado para as alturas. Atos capítulo 1 fala sobre isso. Jesus fala assim para os seus discípulos, para os que estão juntos. Versículo 18. Jesus aproximando-lhes, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Olha como é expansivo. Jesus falou com 12, Jesus fala com 70, e agora Jesus dá uma ordem para todos. Antes eram os 12, modelo, apóstolos, agora 70. E 70 tem um número muito especial, talvez você não saiba, mas 70 é o número que Moisés levantou para julgar Israel. Então olha o que Jesus fez. Existiam 70 homens em Jerusalém nessa época, que eram os julgadores de Israel, os religiosos, os sábios. E Jesus levanta 70 desconhecidos para expulsar demônios, curar enfermos. Foi uma revolução. Mas é o padrão. Fale comigo, é o padrão. É o padrão. Não é o teu, não é o meu. É o dele. Jesus levanta agora 70. E agora que esses 70 também já foram, expulsaram demônios, curaram enfermos, sacudiram os pós da sandália, não foram para os gentios, não se envolveram com os samaritanos, agora Jesus fala assim, todos vocês, todos, vá por todo mundo e pregue o evangelho. Batize, ensine, discipule. O versículo 8, volto para Mateus 10,
Versículo 8, o que fala no versículo 8 mesmo? Pode ler alto aí. Leia para mim o que está escrito no versículo 8. Curai enfermos. Que mais? Expulse demônios. Quer dizer, ressuscite mortos, purificai leprosos. O que mais? Expulse demônios, de graça recebesse, de graça dai. Segura aqui, vai para Marcos capítulo 16, rapidinho. Marcos 16. Versículo 15. É o mesmo trecho lá de Mateus 28. Só que Mateus escreveu algumas coisas que Jesus falou e Marcos vai escrever outras coisas que Jesus falou. Mas estamos no mesmo momento, no mesmo lugar. Você sabe que eu estou pregando aqui uma coisa e alguém está escutando algo, o outro está escutando outra coisa. Porque cada um vai escrever segundo o que é interessante para si. Cada um presta atenção naquilo que está falando no seu coração. É assim que funciona. O único homem que disse que Jesus colocou a orelha de Malco no lugar foi Lucas. Por que que Lucas é o único que falou que Jesus colocou a orelha no lugar? Porque Lucas era médico. Então Lucas, opa, isso é demais. E ele escreve, Jesus colocou a orelha no lugar. Os outros apóstolos falam, não, ele só cortou a orelha. Então cada um escuta o que lhe é interessante. Mateus escreveu, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batize, ensine e faça discípulo. Marcos escutou. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será? Quem, porém, não crer, será? Estes sinais. Parece que são os mesmos sinais lá de Mateus 10. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, nada lhes fará mal. Ou seja, está falando de milagres. E se impuserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. Cure enfermos. Volte lá para Mateus capítulo 10. Então existe uma revelação que o Senhor está tratando com os judeus, mas isso se estende para a igreja. E olha só, ele está falando para curar enfermos, fazer milagres. Lembre-se que em João capítulo 12, João 14, Jesus fala que nós faríamos milagres maiores. Milagres o quê? Gente, ele fala para os discípulos, vá e ressuscite mortos. Eu sei que na nossa cabeça a gente fica pensando o que seria milagres maiores. E aí a gente começa a querer dizer para Jesus o que é milagres maiores. Primeiro que eu quero te dizer é o seguinte, Jesus não está falando que milagres maiores, está falando de intensidade de milagres. Ressuscitar mortos é isso, orar pelo enfermo é isso, falar em línguas é isso. Não é isso que Jesus está falando. Até porque os milagres que Jesus fez não foram os maiores milagres sobre a terra. Jesus não fez os maiores milagres. Jesus abriu o mar vermelho? Não diretamente, mas indiretamente sim. Mas ele abriu o mar vermelho? Jesus fez o sol parar com Gideão? Não. Jesus abriu o Jordão? Não. Jesus fez um machado flutuar? Jesus fez cair pedras do céu e matar pessoas mortas? Não foi, não fez. Então, se for falar de intensidade de milagres, nós sabemos que Jesus não fez os maiores milagres. Mas ele está dizendo o seguinte, não é intensidade no sentido de a gente ficar julgando e falando, esse aqui é maior que aquele. Mas quer dizer que as coisas tendem a crescer. Fale comigo, a crescer. Porque senão não sobra nada. Jesus fala para os discípulos assim, vai e ressuscite mortos. O que sobrou então agora? Eu já sei. Jesus ressuscitou um morto. Então eu vou ressuscitar um morto sem cabeça. Porque é um milagre maior. Não vai ressuscitar morto sem cabeça. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo de uma continuação de coisas que serão cada vez maiores no nosso meio. Então eu quero ler com você aqui, trazer uma revelação para nós tomarmos a ceia. Eu vou ler versículo por versículo, vou trazer uma revelação para você em cada versículo. Se você quiser receber, olha o versículo 5, porque nesse versículo 5, que ele está falando aqui para os 12, que se estende por 70, que chega até a igreja, por meio de todos que vão crer, ele está dizendo assim,
não tomem rumo aos gentios, nem entre em cidades de samaritanos. Versículo 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas de Israel. Primeira revelação que o Senhor está nos trazendo aqui é que muitas coisas vão tentar nos afastar dos propósitos de Deus. Se eu quero ver coisas abençoadas na minha vida, se eu quero que o meu casamento seja abençoado, se eu quero que as minhas finanças sejam abençoadas, se eu quero que o meu interior seja abençoado, se eu quero experimentar milagres, eu preciso entender os propósitos. E aqui no versículo 5 e versículo 6, Jesus está falando assim: tomem cuidado para que você não seja roubado nos seus propósitos. Não vá para os gentios, não se misture com os samaritanos. Bom, quando ele fala não vá para os gentios, ele está dizendo o seguinte: cuidado com o mundo, porque os gentios, para o judeu, no Talmud, o gentio servia somente para ir para o inferno. O gentio era o combustível do inferno, porque o gentio é o mundo, o gentio é a imundície desse mundo. Então, Jesus está falando assim: não vá para os gentios, não se misture com os samaritanos. Quem que eram os samaritanos? Os samaritanos eram judeus, só que estavam envolvidos com sujeira. Eles tinham os seus deuses. Foram os samaritanos que levantaram o bezerro de ouro em Samaria, quando o reino do norte tinha o seu Deus. Então olha o que Deus está nos dizendo. Se eu quero estar dentro de um propósito para ser abençoado, eu preciso entender que eu não posso sair do propósito de Deus. Eu tenho que entender que o mundo e a mistura podem me tirar desse propósito. Crente sem propósito vai te levar para fora do propósito. Crente que não vive os propósitos de Deus vai te levar para fora dos propósitos de Deus. E Jesus está dizendo o seguinte: para experimentar o que eu tenho para vocês, cuidado para não fugir dos propósitos. Se você for ler Lucas, você vai ver que Jesus não está falando para não evangelizar gentil e não está falando para não evangelizar samaritano. Mas Jesus está falando: tome cuidado para você não sair do propósito. Cuidado com os homens, ele fala no versículo 13. Eu tenho que trabalhar, eu trabalho aqui na igreja, sou sustentado pela igreja, tenho meu salário que um dia a diretoria da igreja decidiu o meu salário. Eu trabalho aqui na igreja, trabalho para o Senhor, tenho meu sustento. Eu tenho que trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, mas eu tenho que tomar cuidado para que esse mundo e os samaritanos, crentes misturados, não me tirem do propósito de Deus. Você precisa tomar cuidado. Porque vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para que pessoas que sabem a verdade e negaram a verdade. Eu preciso entender que essa mesa que está aqui é a mesa do Filho de Deus que morreu por mim e vai voltar. O Filho do Homem vai voltar. E eu preciso temer isso. Não é ter medo, é temer, é respeitar, é honrar, é adorar. E como é que eu faço isso? Dentro do propósito para o qual Deus me chamou. Deus tem um propósito para a sua vida. Senão você não seria salvo. Se Deus te salvou é porque Ele tem um propósito para você. E se Ele te salvou e te colocou dentro de um propósito, você tem que andar dentro desse propósito. Amém? Segunda coisa, olha o versículo 7. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Pregai aqui, à medida que você vai seguindo, conforme você for andando, conforme as coisas forem acontecendo, você vai pregando sobre o reino. Aqui está falando de tempos, de temporadas, da forma como Deus age. À medida conforme você for seguindo, conforme as coisas forem acontecendo,
Existem temporadas. Eu preguei isso aqui domingo retrasado. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio do céu como um vento impetuoso, um som como de um vento impetuoso. Ali era uma temporada. Deus trabalha dentro de temporadas. A igreja vive temporadas. O que nós estamos vivendo aqui como igreja resgate é diferente do que a igreja batista está vivendo, do que os presbiterianos estão vivendo, do que o Deus e Amor está vivendo. Porque cada um tem uma carta. Quando você abre a palavra de Deus em Apocalipse, você vai ver 7 cartas, 7 igrejas. Deus fala com cada igreja de uma forma diferente. E nós estamos vivendo a nossa temporada. Deus escreveu uma carta por meio de Paulo para Filipenses. Deus escreveu uma carta por meio de Paulo para Colossenses, para igrejas de Colosso, uma reunião de igrejas. Deus escreveu uma carta para as igrejas da Galácia espalhadas. Deus escreveu uma carta por meio do escritor de Hebreus, que eu acho que é Paulo, para os israelitas. Por meio de Tiago, para os judeus da dispersão. Cartas para cada um, momentos diferentes, estações diferentes. Nós estamos vivendo uma estação diferente. Nós temos que entender os momentos que Deus nos coloca para nós nos colocarmos dentro desses momentos. Quando Noé estava na terra, ele estava vivendo uma estação de juízo sobre a terra. E Deus falou o seguinte: prepara uma arca. Gente, eu estive com a minha família esse ano nos Estados Unidos e eu fui ver a réplica da arca. É grande para chuchu. Eu não sei porque essa expressão grande para chuchu, se chuchu é desse tamanho, mas tudo bem. Um dia eu vou estudar isso. Vou colocar no Google para saber por que essa expressão grande para chuchu. Mas é muito grande a arca, gente. É grande demais. Eu sempre falei dos tamanhos, das dimensões da arca, mas quando você chega perto do negócio, você fala, coitado de Noé. Meu Deus. 120 anos construindo aquilo, e as pessoas zombando e não acreditando. Ele estava num propósito, ele estava dentro de uma estação, e as pessoas perderam o propósito e perderam a estação. Sabe o que aconteceu? Morte, destruição, perderam. Eu preciso ser muito claro para você. Se você é filho de Deus, você não vai ser lançado no inferno se você estiver fora do propósito. Você só vai perder as bênçãos que Deus tem para você. Porque Deus não joga fora filhos. Há uma diferença entre Israel e a igreja. Aqui é povo, aqui são filhos. Quando Deus adotou-nos, como fala lá em Romanos, fomos adotados pela presciência de Deus, nós nos tornamos filhos legítimos de Deus. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos, Ele não vai nos jogar fora. Porém, nós podemos perder a bênção, como o filho pródigo perdeu. Nós podemos estar vivendo uma estação errada. E não entender o que Deus está falando. Não entender a carta que Ele tem para nós. O momento que Ele tem para nós. Eu estava falando com os oficiais hoje, antes de começar o culto. Reino dividido não prospera. Coração dividido não prospera. Ou você se agrada, ou você vai agradar a um e vai desprezar a outro. Ou você vai agradar a esse outro e vai desprezar o outro. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o diabo. Não tem como estar no meio do caminho. Nós precisamos entender que nós somos filhos e que Deus tem o melhor para nós. Eu preguei na quinta-feira, Deus tem uma mesa para nós. Jesus chamou a gente para a mesa e tem gente preocupada com outras coisas. Ele quer você na mesa, Ele quer que você seja abençoado nessa mesa. Dentro dessa estação. E não importa qual a idade que você tenha. Não importa se a dona Cida já tem a idade que ela tem. Mas Deus tem a bênção da dona Cida. E não importa se seu filho é pequenininho. Deus tem a bênção para o teu filho pequenininho. Porque estamos nessa estação e quando a chuva cai, cai para todo mundo, irmãos.
Agora, olha o próximo versículo, olha a revelação desse próximo versículo, porque você não pode deixar de entender o que Jesus está fazendo. Ele falou com 12, depois falou com 70, depois ele falou com a igreja. Então isso vem seguindo, isso vem andando pelos séculos. Olha o versículo seguinte, o versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Irmãos, me fale, o que acontece quando isso é gerado na vida de uma pessoa? Quando uma pessoa é curada, ela fica feliz? Sim ou não? Uma pessoa morta gera tristeza na vida de outras pessoas? Quando ela ressuscita, traz alegria? Um leproso que não pode ter uma vida social, ele é excluído da sociedade, dos filhos, da família, e vai morrendo lentamente. Se ele é curado, ele vai ser feliz? As pessoas que estão à sua volta vão ser felizes? Quando uma pessoa é controlada por demônios, e ela é destruída, porque o demônio, lá em João 10:10, não está falando de Satanás, mas ele é exatamente o que o diabo faz. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus trouxe vida para que nós tenhamos uma vida em abundância. Olha para cada um desses pontos do versículo 8. Cada coisa que Jesus está falando aqui do versículo 8, só traz alegria, só traz felicidade. Jesus está dizendo o seguinte: esse é o meu propósito, abençoar vocês. Meu propósito é que se tiver doença na sua casa, ela tem que sair. Se o diabo estiver controlando, ele tem que ser expulso. Se alguém estiver enfermo, ele tem que ser curado. Meu propósito é esse. Meu propósito não é que você sofra, que você fique triste, que você fique procurando culpados pelo aquilo que está acontecendo em você. Meu propósito é que seja gerado em você vida. Mas isso tem que se completar, isso aqui tem que completar, não é assim, como se Deus fosse um macumbeiro, né? Eu vou orar a Deus, vou entregar minhas velas, minhas flores e Deus vai me escutar. Não é assim que funciona. Funciona com quebrantamento, com obediência, com amor, dentro do propósito. Eu quero que os demônios sejam expulsos, fique dentro do propósito. Eu quero ver curas, fique dentro do propósito. Eu quero ser abençoado financeiramente, fique dentro do propósito. Filipenses capítulo 4, não vai dar tempo de abrir, mas Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo está dizendo assim: e o Deus da paz há de suprir todas as suas necessidades. Sabe quando que Paulo fala isso? Quando as pessoas estão dentro do propósito. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus falou assim, ó: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Mas tem que buscar o reino de Deus e sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Senão você vai ficar fazendo sempre na força do teu braço. E sabe o que acontece na força do teu braço? Olha, irmãos, Casa Pernambucana já faliu, Mapping já faliu. Você nem sabe o que é Mapping, mas existiu. Um negócio chamado Mapping. Mapping. Até meia-noite, Mapping. Essa é a liquidação. Eu lembro direitinho da música. Mapping já faliu. Casas Pernambucanas já faliu. Bancos já faliram. Na tua força você não vai sustentar nada. Tua geração não segura o que você fez, vai perder tudo. Mas se você estiver dentro de um propósito, a tua geração será ainda mais forte, porque é o que Deus fala da nossa geração. O nosso telhado será onde os pés dos nossos filhos estarão, é daqui para cima. Porque nós estamos debaixo da bênção. Deus só tem bênção para nós. Alguém pode falar glória a Deus? Deus só tem bênção para nós, irmãos. É isso que Ele deseja para nós. Tem que seguir, senão a gente não toma a Santa Ceia. Olha o versículo 9. O versículo 9 é mais forte ainda. Olha o que ele está falando. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos alforjes. Mas olha o versículo 10, que coisa. Ele fala assim: nem no alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão.
Ué, eu não vou ter nada? Não. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: digno é o trabalhador do seu. Então vamos entender o que Jesus está falando. O que ele está falando para os 12? Você vai sair para fazer a minha obra e alguém vai cuidar de você. Sim ou não? Sim ou não? Quer ser próspero? Quer ser próspero? Quer ser abençoado? Cuide das coisas do Senhor. E alguém vai cuidar de você. Existem centenas de promessas, irmãos. Existem promessas que Deus fala assim: o ímpio vai ajuntar para nos dar. O ímpio vai ajuntar para nos dar. É uma coisa de doido isso, não é? Sim ou não? Mas para Deus não há impossíveis. Eu preciso entender que conforme eu caminho dentro dos propósitos, o Senhor vai trazer a segurança para mim. Ele fala assim no Salmo 23, o bispo Clodoaldo falou, né? O Senhor é o meu pastor e nada, mas Ele tem que ser o seu pastor. Você tem, primeiro, tem que ser ovelha, não pode ser bode, porque Ele não é pastor de bode. Uma vez o irmão falou assim para mim: apóstolo, logo quando nós abrimos a igreja, né? Eu tenho um chofar aqui na igreja, eu toco chofar. É lindo o som do chofar. Tem algumas festas que eu gosto de tocar o som do chofar. Eu não fico tocando toda hora, senão se torna uma coisa, você tem que tocar o som do chofar, Deus chega. Eu falo, não é assim, calma, vamos devagar. É bonito o som do chofar. Existem momentos em que você toca o som do chofar, no momento certo, o Senhor pode chegar. Sim, sempre, eu acredito. Eu sou pentecostal, gosto disso. Mas não sou místico. Então, aí um irmão, eu não tinha o chofar é muito caro. Eu queria comprar um chofar em Israel, porque só lá que vende. E é caro demais. Eu não tinha dinheiro. Aí o irmão um dia falou assim para mim: apóstolo, eu tenho um berrante, você não quer o berrante? Eu falei, berrante? Meu Deus! Você já entendeu o que é um berrante? Chama o que berrante? Boi chifra a gente, sabia? Corre atrás da gente, pisa na gente. Se você estiver dentro do propósito, Ele sendo o teu pastor, Ele vai cuidar de você, de todas as tuas carências, todas as tuas necessidades. Escute, quem está falando isso é um homem que tem 62 anos, mas perdeu o pai quando tinha 11. E durante muitos anos eu tive uma carência enorme aqui dentro de mim. A ausência de um pai, viver sozinho, a tristeza de não ter um pai, choro, lágrimas que aqui dentro escorriam e ninguém entendia. E ninguém sabia. Até que um dia Jesus entrou na minha vida. A cicatriz está aqui. A cicatriz está aqui dentro. Mas ela não me afeta mais. Porque eu sei o Deus que está comigo. O Deus que cuida de mim. Você precisa ser curado de coisas da tua infância, das tuas lembranças, que te afetam hoje. Que fazem você ter medo. Que fazem você achar que Deus é o Deus que te fez passar pelas coisas erradas. Não foi Deus que fez você passar as coisas erradas. Ou você tomou a decisão errada, ou é consequência do pecado. Não foi Deus. O que Deus tem para você é milagres, é expulsar demônios, é curar enfermos, ressuscitar mortos. É isso que Deus tem para nós. Ou seja, Deus tem alegria para nós. E eu tenho que me abrir para isso. Eu tenho que me estabelecer dentro desses propósitos e falar, eu quero andar nisso. Ah, mas meu marido não quer. Continua lendo. Continua lendo. Vira a página. Depois, se a sua Bíblia tiver que virar a página, vira. Depois, versículo 35. Não vou pregar sobre isso, mas... Pois eu vim causar divisão entre o homem, seu pai, sua filha, sua mãe, e entre sua sogra, nora. Bom, confusão com a nora e sogra é fácil, mas... Estou brincando, a minha sogra é uma bênção, graças a Deus.
Versículo 36, porque os seus inimigos serão da sua própria casa. Aqui está falando lá dessa extensão, ó. Lembra a extensão que eu falei? Ele falou com 12, falou com 70, falou com a igreja, mas esse processo vai continuar, até que a igreja seja arrebatada, comece a tribulação, e aqui a coisa vai pegar. Mas nós já sabemos como Ele quer que a gente haja. Eu não vou causar divisão na minha casa, mas eu tenho que estar dentro do propósito. Porque se eu estiver dentro do propósito, toda a minha casa vai ser abençoada. Então, com sabedoria, eu não vou me rebelar contra a minha esposa, nem vou me rebelar, você vai se rebelar contra o teu marido. Mas com sabedoria, você vai se manter dentro do propósito. Para que a tua casa seja abençoada. Eu preciso encerrar. Eu quero ler somente o finalzinho do versículo 10, novamente. Digno é o trabalhador do seu alimento. Deus cuida de nós. Se você for olhar agora esses 5 versículos, que muitas vezes você já leu várias vezes, com certeza. E você viu aqui Jesus dando instruções somente para os 12. Você tem que entender que isso aqui é para nós. Para todos nós. Dentro do propósito, Ele vai cuidar das nossas necessidades. Ele vai levantar gente para cuidar das nossas necessidades. Você precisa acreditar nisso. Você precisa entender que esse é o Deus que nós servimos e que tem para nós. Não é barganha. Ele não está pedindo nada para nós, a não ser que nós andemos dentro desse propósito. Ele não está pedindo, você vai fazer isso. Ele está falando, simplesmente entenda o que eu tenho para fazer e caminhe dentro disso. Deus quer o nosso coração. Se Ele tiver o nosso coração, Ele tem tudo de nós. Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse, que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Por isso que tem gente que tem o coração no dinheiro. Tudo que fala é dinheiro. Tem gente que tem coração em bens. Tudo que fala é bens. O nosso coração tem que estar no Senhor. Porque Ele que vai trazer o recurso, Ele que vai trazer os bens, Ele que vai trazer a bênção sobre nós. Feche a sua Bíblia, por favor. Mas ainda não feche seus olhos. Eu tenho tido esse entendimento do Espírito de Deus, dessa estação que está sobre nós. Nós estamos vivendo essa estação. A adoração que nós temos buscado é para essa estação. Os momentos que nós temos procurado como igreja é para essa estação. 2026, o Espírito Santo me deu uma palavra. Eu falei já algumas vezes aqui, você talvez seja novo na igreja, nós sempre temos uma palavra para o ano. Teve ano que nós ficamos 3 anos com a mesma palavra. Porque nós não ficamos inventando. Se não tem, nós não vamos arrumar. Não é porque está virando o ano que eu vou arrumar uma palavra. Não tem, continua com a mesma. É melhor não ter do que ficar inventando. Teve anos que a gente teve uma palavra, teve outro ano que nós tivemos outra palavra, teve anos que nós ficamos 3 anos com a mesma palavra, e esse ano o Senhor me deu uma outra palavra. Nós ficamos com Gilgal, a pedra virou, a folha virou. Agora vamos ter uma outra direção. O ano que vem, o ano 2026, será o ano da comunhão. Você sabe quando tem 2 ou 3 reunidos, as coisas acontecem, amém? Amém? Vai ser um ano de muitas coisas novas. Um ano de comunhão. Um ano de estarmos juntos. Mas não dá para estar junto, cada um indo numa direção. Nós vamos ter que nos render a um propósito. Não ao meu, mas ao do Senhor. Vamos ter que nos render à sua vontade, para nós podermos ver milagres. Quando eu falo milagre, talvez você fique pensando no cego vendo, no coxo andando.
estou falando de milagres. Casamentos restaurados, cego vendo. Pessoas se tornando empresários, coxo andando. Filhos voltando para o Senhor, mortos ressuscitando. Milagres, milagres. Para vermos isso, nós precisamos continuar andando dentro das estações que Deus tem para nós. Eu quero encerrar dizendo uma parábola que Jesus uma vez falou. Jesus olhou para uma figueira e essa figueira não tinha figos. E Jesus falou assim, seque. Numa outra parábola, Jesus olhou para uma oliveira, para uma videira, e Jesus falou assim, ela não está dando fruto, pode arrancar. Na primeira, os discípulos falaram, uau, como secou rápido. Na segunda, os anjos falaram assim, vamos colocar um pouco de adubo em volta para ver se ela avança. Irmãos, sabe quais são os pensamentos que Deus tem para nós? Pensamentos de vida, não de morte. Ele quer o melhor para nós. Ele tem os pensamentos de vida para nós. Deuteronômio, Deus falou para Israel assim, escolhe a vida. Escolhe a vida. Mas Simone, não faz sentido isso. Qualquer um quer vida. Por que Deus teria que falar, escolhe a vida? Porque tem uns doidos que não escolhem a vida. Sabia? Tem uns doidos que escolhem a morte. Jesus fala assim, ó, eu tenho uma mesa para você. E as pessoas não querem a mesa. Mateus 22, ele teve que mandar sair para chamar todo mundo. Pega qualquer um lá fora, traz para a mesa, porque os meus não querem a mesa. Deus tem o melhor, Ele quer o melhor para nós. Eu preciso estar dentro desses propósitos. Essa é a estação. Preciso me abrir. Se você quer ser abençoado emocionalmente, realizado aqui no seu coração, uma pessoa realizada, você precisa estar dentro dos propósitos. Como? Ande dentro, anda junto, entenda o que Deus está fazendo. Se esse é o momento que o Espírito Santo está dizendo que nós precisamos senti-lo, procure senti-lo. Vai para sua casa, fecha a porta do teu quarto, coloca um louvor, fica quietinho. Para de pensar no boleto e fica quietinho. E se vier o boleto na cabeça, fala, boleto, sai em nome de Jesus. Tem que repreender aquilo que vem sobre a tua mente. Olhe para mim, eu não tenho tempo de pregar sobre isso. Quando você morrer, vamos lá? Chegou no céu, tudo bem? Morreu, chegou no céu, tudo bem, gente? Você vai chegar no céu, você vai saber das coisas ou não? Você vai ter entendimento lá no céu, sim ou não? Sim ou não? Ué, mas o teu cérebro ficou aqui, apodreceu. Então pensa aí, quem que pensa? É o cérebro ou é o teu espírito? A tua alma vai interferir no que você pensa. E você tem que colocar as coisas no lugar certo. Coloca os teus pensamentos no lugar certo. Esse pensamento não convém, eu não quero. Eu quero pensar em Deus agora. Eu fechei a porta do meu quarto porque eu quero ter um tempo aqui com Deus. Experimente. Manifestações de Deus, muitas vezes, eu falei isso domingo passado, você pode começar a chorar, não sabe nem porque você está chorando. São manifestações do Espírito. Tremor nas extremidades, manifestações do Espírito. Orar em línguas. Palpitação. Aquela sensação de energização sobre o corpo. São sinais de Deus. Apóstolo, eu nunca senti isso. Então procure buscar para você ter. Por que você não vai ter? Agora se você falar assim, não, eu não quero. Não vai ter. Se abra. Abra. Aquele que bate vai abrir. Aquele que busca vai achar. Vamos orar? Eu não tenho tempo para ter agora um tempo com vocês de oração, porque nós vamos participar da ceia. Mas eu gostaria que você ficasse em pé para que a gente pudesse entregar toda essa palavra ao Senhor.
Estamos numa estação. Estamos num tempo que o Espírito Santo tem movido entre nós. Eu vou falar uma coisa que aconteceu quinta-feira. Um irmão que está voltando para a igreja. Um irmão o quê? O irmão que está voltando para a igreja. A irmã desse irmão está aqui. Mas o irmão não está. Então eu vou falar do irmão. Sentou o irmão e a irmã. Não essa que está aqui. O irmão e a irmã sentaram comigo aqui na quinta-feira. Estão voltando para a igreja. Eles falaram para mim assim: nós estamos voltando, não sei o que. Falaram, eu fui ouvindo, pude ministrar um pouco o coração deles. Falei, glória a Deus, estou feliz. São meus filhos, desde o início da igreja eles estavam aqui e agora estão voltando, estou feliz. Aí quando acabou, ele virou para mim e falou assim: eu preciso que você ore por mim por uma coisa. Eu falei assim: pode, sobre o quê? Ora por mim, eu comprei uma caminhonete. Está quitada, fazem 3 meses que eu não consigo pegar a caminhonete. A concessionária não me dá, ela é 0. E eu já entrei com uma ação, eu estou movendo uma ação. Não, eu vou entrar com uma ação, vou mover uma ação, não sei o que. Eu já falei, não sei o que lá. Eu olhei para ele e eu falei assim para ele: vamos orar porque amanhã eles liberam essa caminhonete. E eu orei. Sexta-feira, 10 horas da manhã, ele me mandou uma mensagem: apóstolo, me liberaram minha caminhonete. Eu falei: normal. Tem coisa que Deus faz, tem coisa que Deus não faz, mas eu acredito que Deus faz, então eu posso pedir. Agora, se eu não peço, se eu falar: irmãos, procura um advogado, eu vou até arrumar um advogado bom, o que vai acontecer? Nada, né? Você vai ter que esperar o advogado. Nós temos que acreditar. Se Deus fizer, foi. Se Ele não fizer, é porque Ele não quis. Existe um momento para Ele fazer. Mas não é porque Ele não fez que eu vou parar de pedir. Então eu preciso me abrir para isso. Feche os seus olhos. Abre o seu coração. O que Deus falou com você nessa noite? O que Deus falou com você nesta noite? Entenda que você vai sair por essa porta e o diabo vai usar alguém para tentar destruir esse teu projeto. Não se desvie para os gentios, nem se envolva com os samaritanos. Fique no propósito de Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença e eu quero Te agradecer pela palavra que o Senhor nos entrega. Queremos Te agradecer pela Tua presença que nós sentimos e que se alguém ainda não sentiu, Senhor, eu sei que vai sentir. Porque o Senhor é o Deus que se manifesta entre nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é aquele que quer fazer milagres. O Senhor quer ressuscitar coisas, o Senhor quer curar coisas, sentimentos, situações dentro de nós. O Senhor quer sarar leprosos, pessoas que estão excluídas, que se sentem excluídas, rejeitadas, aflitas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é um Deus que quer fazer milagres. Senhor, nós queremos nos alegrar vendo o Senhor fazendo milagres entre nós. Pai, em nome de Jesus, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Tira de nós toda a religiosidade, Senhor. Tira de nós toda a religiosidade que nos faz tentar, ó Deus, Te entender. E aonde nós queremos dizer como o Senhor é. Senhor, nós não sabemos nada disso. O que nós sabemos é que o Senhor é Deus. E nós nos submetemos ao Senhor com humildade. Nós nos quebrantamos diante do Senhor. Faça-se a Tua vontade, Senhor. Abençoa meus irmãos aqui nesta noite. Senhor, eu quero pedir pela minha irmã, meus irmãos, meus irmãos amados que estão aqui. Senhor, que possa ter alguma tristeza, alguma questão presa, como foi falado aqui, Senhor, na hora dos dízimos e ofertas, alguma causa que está afligindo, alguma situação de roubo. Senhor, eu quero pedir
traz a bênção sobre os meus irmãos, sobre minhas irmãs, sobre aquilo que foi roubado, traz de volta, Senhor. Por causa do amor das tuas filhas, do amor dos teus filhos. Ouve a nossa oração, Senhor. Abre as janelas dos céus agora, Senhor. E derrama sobre nós aquilo que o Senhor disse, as bênçãos sem medidas. Nós queremos as bênçãos sem medidas. Mas nós também queremos estar dentro dos teus propósitos, Senhor. Nós queremos estar dentro da tua vontade. Nós queremos ser santos. Nós queremos ter os nossos pecados confessados. Nós queremos te amar acima de todas as coisas. E amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus, obrigado por essa noite. Eu quero pedir nessa noite, Senhor, eu peço a tua bênção sobre eles, para que a palavra que eles receberam não seja roubada pelo maligno, que essa semente não seja sufocada pelos espinhos, que essa semente, Senhor, não deixe de frutificar por causa das pedras, mas pelo contrário, que elas produzam 30, 60, 100 por um, e toda a nossa geração seja abençoada pela bênção da nossa vida, Senhor. Abençoa os teus filhos. Cura agora, Senhor, qualquer um que esteja enfermo aqui. Cura agora, Senhor, aquele que está sofrendo, que está com alguma doença no seu corpo. Cura agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca a tua mão, Senhor, e arranca essa enfermidade. Senhor, na autoridade de Jesus, eu repreendo o espírito de enfermidade sobre esse lugar. Demônio de enfermidade que trouxe de uma geração para outra. Toda a doença que você trouxe de geração para outra, eu te repreendo. Saia daqui amarrado. Saia da nossa geração. Saia do corpo agora. Espírito familiar, saia agora desse lugar. Irmãos, eu vou continuar orando nessa direção. Se nessas orações você sentir alguma pontada, alguma dor, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Os pastores vão orar por você aqui na frente, amém? Se você sentir algum mal-estar, é porque o inimigo está te atacando. E nós precisamos, lembra? Curar enfermos, curar leprosos, expulsar demônios, faz parte do que Deus tem para nós. Então se o inimigo estiver te atacando, você precisa pedir para que o inimigo saia. Então se alguém tiver algum tipo de ataque no meio dessa oração, não é porque você é endemoniado, não é porque você é pecador, não. É porque o inimigo está tentando alguma coisa contra você. E Deus quer o quê? Deus quer a tua alegria, Deus quer a bênção sobre você. Então se você tiver algum ataque, você pode vir aqui para frente que nós vamos orar. Senhor, eu repreendo esse espírito familiar, eu repreendo toda enfermidade, qualquer tipo de ataque do inimigo, eu ordeno que saia desse lugar amarrado. Espírito imundo que venha trazer confusão na mente, medo. Você que está trazendo depressão sobre essa família. Você que está trazendo essa angústia sobre essa família. Demônio, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Te ordeno, saia amarrado desse lugar. Saia. Saia, espírito imundo que traz angústia. Saia desse lugar amarrado. Que está sobre a coluna, saia amarrado. Que esteja sobre a mente, eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito de vício que tem controlado as emoções, que tem trazido tristeza, angústia, te repreendo em nome de Jesus. Saia amarrado desse lugar. Senhor, vem com o teu Espírito Santo sobre nós. Vem com o teu fogo. Derrama sobre nós o teu fogo, Senhor, para que nós sejamos purificados, para que nós sejamos abençoados, para que a nossa casa seja abençoada. Se você sentiu alguma dor, algum ataque na sua mente, vem aqui que a gente vai orar por você. Deixa o Senhor te abençoar. Essa é a estação da bênção sobre a tua vida. Aleluias, aleluias, toda a glória a teu nome, Senhor, aleluias. Oh Deus, oh Deus. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão sobre o seu corpo e ordene para que essa enfermidade saia. Fala, saia em nome de Jesus. Toda enfermidade saia em nome de Jesus.
nós ordenamos, saia em nome de Jesus. Toda enfermidade, saia. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Aleluia, Senhor, vem com o teu Espírito Santo. Vamos orar mais um pouquinho. Abre as suas mãos, fecha seus olhos. Peça para o Senhor te tocar. Vem, Senhor. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Yahvé, tens meu coração. Yahvé, és minha canção. Yahvé, tens meu coração. Yahvé, és minha canção. E no dia de amanhã, estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. E quando chegar a má notícia, estou firmado na rocha, nada me abalará. E quando chegar a dificuldade, estou firmado na rocha, nada. E quando chegar a bênção, estou firmado na rocha, nada. E quando chegar o milagre, estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Se assente, vamos tomar a ceia juntos. Vamos glorificar o Senhor tomando a ceia. Ceia que Jesus nos deu. Queria chamar os pastores, aqueles que vão me ajudar a servir a ceia aqui, por favor. Angelinha. Por favor, vejam as crianças. Já estão aqui? Glória a Deus. Eu gosto muito dessa música. Durante o dia eu canto ela. Você sabe que até quando a gente recebe uma bênção, a gente tem que estar firme na rocha, sabia? Porque depende da bênção, se a gente não estiver firme na rocha, a gente se afasta de Deus, sabia? Então nós precisamos, até nas horas que nós somos abençoados, se manter firme na rocha. E deixar o Senhor cuidar do nosso coração. Na noite que Jesus foi traído, Ele pegou o pão
E ele disse aos seus discípulos: esse é meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos. Que você possa pegar desse pão e se lembrar que Jesus morreu por você, deu a vida dele por você. Sabe para quê? Para que você possa ir para o céu e para que você possa ter uma vida abundante. Então, quando você comer desse pão, lembre-se que ele perdoou todos os teus pecados, todos, e que ele quer que você o ame acima de todas as coisas. Segure o pão na sua mão para que nós possamos comer juntos. Pai, te agradecemos por esse pão que simboliza o corpo do teu filho, símbolo daquilo que ele fez por nós na cruz, morrendo pelos nossos pecados, levando sobre ele todas as nossas iniquidades, e o castigo que caiu sobre ele nos trouxe a paz. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Alimenta-nos nesse momento com força, com graça, com cura e com alegria de que o Senhor nos aproximou do teu santo lugar por meio do corpo do teu filho. Bendito é teu nome, Senhor, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Segure o pão para que nós possamos comer juntos. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Pão que está na sua mão, levante ele aos céus. Tu és o pão que veio do alto, Senhor. Tu és aquele que veio para nos alimentar, nos sustentar, gerar em nós fé, para termos a vida que o Senhor tem. Uma vida de abundância,
que o Senhor quer nos dar. Ó Deus, fortalece a tua igreja nessa noite. Obrigado por ter perdoado os nossos pecados, Pai, por meio daquilo que Jesus fez, por ter levado sobre Ele toda a nossa iniquidade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Não há nada que nós pudéssemos fazer para pagar o que o Senhor fez, ou para perdoarmos as nossas próprias dívidas. Te agradeço, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Te agradeço pelas marcas que o Senhor tem na eternidade, nas suas mãos, nos seus pés, por causa do nosso pecado. Nunca nos esqueceremos, Senhor, e te adoramos para sempre, pelo que o Senhor fez. Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Coma e agradeça ao Senhor você. Aleluia, Senhor. Depois de terem comido do pão, Jesus pegou o cálice, Ele deu graças e Ele disse: esse é o cálice da nova aliança, que simboliza o seu próprio sangue. Quando o sangue de Jesus caiu sobre a terra, não era mais sobre o propiciatório, porque não era o sangue de um cordeiro, de uma ovelha, de um bode, mas era o sangue do próprio Filho de Deus. Somente Jesus, como Deus, poderia perdoar os nossos pecados. Paulo diz que dificilmente um homem morreria por outro homem, mas Cristo prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter morrido por nós. Deus prova o seu próprio amor, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O sangue então remiu-nos, libertou-nos. Remir quer dizer, você está condenado, mas eu te coloco em liberdade. Não tem nada a ver com anistia, tem a ver com perdão completo, que nos coloca na condição de estarmos não somente livres, mas isentos de qualquer culpa. Quando Deus te olha, Ele não vê culpa em você, porque você foi lavado pelo sangue de Jesus. Ao beber do cálice, agradeça a Deus por Ele ter feito isso por você. Da mesma maneira que nós seguramos o pão para comermos juntos, segure o cálice também para nós podermos beber juntos. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos.
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir Teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vá para perto da sua família. Nós vamos tomar juntos a ceia. Vá para perto da sua família, fique perto das pessoas. Se você estiver sozinho, vira aí do lado. Se você se você vê alguém sozinho, chama ele para estar junto com você, amém? Nós somos uma família. Nós temos a nossa família de carne, mas temos a nossa família espiritual. Todo mundo está dentro de uma família, ninguém pode ficar sozinho. Todos chegaram? Amém? Olhe para as pessoas que estão perto de você e diga assim: esse cálice Este cálice representa o sangue do nosso Senhor Jesus, representa o sangue do nosso Senhor, que foi derramado por nós, foi derramado por nós, que nos colocou dentro de uma nova aliança, nos colocou dentro de uma nova aliança, uma aliança de vida, uma aliança de vida, não de morte, não de morte, uma aliança abençoada. uma aliança abençoada. Que o Senhor Jesus O Senhor Jesus seja glorificado seja glorificado por meio das nossas vidas, por meio das nossas por aquilo que Ele fez por nós. por aquilo que Ele fez por nós. Que em nome de Jesus, nossa casa, nossa igreja, Nossa igreja, este povo, possa andar dentro do propósito do Senhor, possa andar dentro do propósito para vivermos todas as bênçãos vivermos todas que Ele tem para nós. que Ele tem para nós. Se eu pequei contra você, Se eu pequei contra você, me perdoe. me perdoe. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus, eu declaro mais uma vez: declaro mais nada e ninguém nada nem vai destruir a nossa casa. destruir a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém? Vamos beber e depois vocês oram juntos. Pegue na mão de quem está do seu lado e ore com ela. Agradeça a Deus pelo sangue derramado por vocês. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado por nós, pela minha esposa, pela minha filha, pela minha vida, pela igreja aqui, Senhor, representada, pelos meus irmãos. Obrigado que com o teu sangue o Senhor nos comprou, nos tirou do império das trevas e nos aproximou do reino do Filho do teu amor. Obrigado, Senhor, porque o diabo não pode contra nós, porque o sangue não está numa porta, o sangue está sobre nós. Nosso nome está no livro da vida, foi escrito pelo Senhor, e nós te adoramos, porque como está escrito, todo o poder das trevas está debaixo dos nossos pés, e nós te adoramos, Senhor.
Recebe a nossa vida, recebe a nossa igreja nas tuas mãos e abençoa-nos, Senhor, dentro dessa aliança que o Senhor estabeleceu, pois nós oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Dá um beijo, dá um abraço na sua família. Declare uma frase de bênção. Aleluia. Os cálices você passa para o corredor, que alguém vai passar com uma bandeja pegando os cálices. Eles são descartáveis. E vamos adorar o Senhor. Depois que eles tomaram a ceia, eles cantaram, adoraram o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor e depois receberemos a bênção para irmos para casa. Vamos adorar o Senhor. As trevas e o pecado é amoroso e poderoso, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Sacode a terra com trovões santos, admirável e gera espanto, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Quem traz a ordem, todos os cantos, quem faz do órfão um filho santo, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Governa os povos com sua justiça e cuja glória não é descrita, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, Tu és pra mim. digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, maravilhosa
infinito amor tomou o meu lugar, levou a minha cruz e a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Dá a mão para quem está do seu lado, vamos receber a bênção. Você que vai para o mutirão, não esquece de dar um nome lá atrás, os homens, valorosos homens, dê o nome. Os jovens, pode dar um nome lá que também tem lugar, não tem problema, porque jovem acho que não é homem, né? Mas é homem, viu? Jovem também é homem, só que é jovem, mas é homem jovem. Então o jovem deu o nome também, para a gente estar lá, vamos estar no exército, vai ser uma bênção. Se chover, não teremos mutirão. E você que ainda não está participando da campanha, pega o seu carnezinho para estarmos juntos. É importante você fazer parte disso. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. Que o Espírito Santo te abençoe, te acompanhe. Que você tenha uma semana cheia de alegria e graça. Que você experimente do Senhor ao teu lado todos os momentos da tua vida. Que Ele te livre, que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça. Que você receba presentes do alto. Que venha sobre você uma alegria que você nunca teve, em momentos que você não espera. Que o Senhor te guarde. E que a Jesus que está sentado no trono, ao nosso Senhor e Salvador, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vai na paz. Deus te abençoe. Toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Traga um visitante na quinta-feira. Eu vou estar ministrando na quinta-feira. Traga alguém na quinta-feira para receber a palavra. Amém? Vai na paz. Boa semana. Uma semana de vitória. Se você precisa que a gente